Muito boa tarde, doutor. Seja bem-vindo ao Balanço Geral. O prazer é nosso, doutor. Queria que o senhor comentasse sobre essa época do ano. Realmente os problemas nos olhos se propagam por conta do tempo seco? Isso. No inverno, como vocês disseram, nós temos um clima muito mais seco. E isso propicia uma série de problemas nos olhos, mas principalmente em 3 frentes. As conjuntivites, as alergias e o olho seco, que é o mais importante. No inverno a gente tende a ficar sempre mais aglomerado, em locais mais fechados, uma menor circulação de ar, e isso dissemina muito mais os patógenos, né? O olho seco é o que mais chama atenção, principalmente nas crianças. A nossa tendência hoje em dia, com computador, com tablets, como vocês falaram, é ficar muito tempo nesses equipamentos. No inverno, isso aí prejudica mais ainda, porque a nossa tendência, junto a um objeto de concentração, é piscar menos, quase 30% a menos, e arregalar mais o olho por causa da concentração, o que seca mais ainda. Então, muita água, principalmente para as crianças, principalmente para os idosos, que já têm um cristalino não tão transparente por conta da catarata. E em casos mais graves, a gente tem que usar lubrificantes locais. Existem colírios, que são géis para de noite, ou lubrificantes para durante o dia, nos casos em que a pessoa tem mais sensibilidade. A gente recebe perguntas, doutor, dos nossos telespectadores que estão loucos para saber, olha essa daqui, assistir televisão perto demais faz mal? E eu aproveito e já te faço uma outra pergunta em cima. Então a grande questão não é a luz branca, ou seja lá o que for, é a falta do nosso piscar, que pode fazer mal ou não, televisão, computador. Em atividades que a gente fica concentrado, a gente tende a piscar menos mesmo. Isso é uma lenda, isso aí não é verdade. Assistir televisão de perto não faz mal para o olho. O que acontece é que quando você tem alguém que precisa estar assistindo de perto, ele tem uma razão para isso, principalmente criança. Você pega uma criança de 3, 4 anos que ainda não sabe discernir, mas ela cola na tela, ela tem uma razão para isso, ela está enxergando mal, precisa visitar o oftalmologista. Com os computadores é a mesma coisa. Isso surgiu antigamente, quando nós tínhamos aquelas telas que tinham emissores de raios catódicos, aquelas grandonas assim. Elas emitiam raios na direção da tela e a gente ficava aqui recebendo esses raios. Essas faziam mal. O princípio das telas de LCD e agora mais recentemente das telas de LED é outro. Não tem grande problema. O problema é por que está assistindo TV muito perto. Tem que ficar de olho. Miopia normalmente, né, doutor? Miopia, hipermetropia, astigmatismo, qualquer tipo de ametropia que atrapalha a visão, que a pessoa vai ficar perto. Uma outra pergunta, doutor. Celular antes de dormir e logo que a gente acorda, dá algum problema na vista? Então, isso não é muito lenda, não. Porque a pupila, que é a menina dos olhos, é a janela para onde a luz entra para que a gente enxergue. Ela aumenta e diminui de acordo com a quantidade de luz. Quando a gente está dormindo, a gente está no escurinho, o olho fechado, a pupila está muito dilatada. Assim que você abre o olho, o quarto ainda está escuro, você abrir a tela, aquela luminosidade intensa atrapalha bastante. Pode agredir. Agride e faz com que o olho, de repente, tenha que acordar, ele ainda está sonolento como a gente também. E de noite, atrapalha não tanto a visão, mas atrapalha o sono. Atrapalha o sono porque você fica, não adianta, você vai ficar só ler um e-mailzinho de nada, você acaba lendo o segundo, o terceiro, pega uma notícia e acaba atrapalhando, e agita muito, e acaba atrapalhando mais o sono. Não é bom. Temos uma próxima. O computador prejudica a visão, o senhor já falou, mas dá aquela reforçada, doutor. É verdade, é a mesma coisa da televisão. Não ficar no computador vai atrapalhar a visão. Mas as crianças, por exemplo, que têm problema de grau, ela acaba ficando muito perto do teclado, mas não que atrapalhe o aparelho visual, não. Olha, essa pergunta muitas pessoas fazem diariamente. Ler dentro de veículos em movimento, ônibus, trem, metrô, ou então fazendo esteira ou bicicleta, isso causa descolamento de retina? Não. A não ser que se você estiver dirigindo, aí você vai bater o carro, pode ter um descolamento de retina pelo trauma. A retina é uma película muito fina que forra o olho por dentro. O olho não é um sistema sólido, ele tem um gel que mantém ele cheio e tem uma película fininha, como se fosse o branco do coco, por dentro do olho. Isso não tem como você ler dentro de um ônibus descolar, a não ser por causa de traumas. O problema de ler dentro de um ônibus é que você confunde o cérebro. Você manda para ele 2 informações. A informação visual, dizendo que você está parado, porque o objeto de sua concentração está parado, e a visão periférica dizendo que você está andando, e até por causa do mexer do veículo e tal. E isso dá tontura. Todo mundo fica tonto, com náusea por causa disso, o cérebro fica confuso.
Mas aí é um outro caso, né? É tão bom, você que anda de ônibus, eu muitas vezes ando também, tão bom a gente usar esse momento para ficar dando uma atualizada. Não tem problema. Exatamente. Tem mais participação? Temos essa pergunta aqui também, doutor. Olhos claros enxergam menos e seriam mais sensíveis à luz que os olhos escuros? Pessoal aí do olhinho claro tem fotofobia? Mito ou verdade? Não. Fotofobia independe da cor do olho. A cor do olho é da íris, é um pigmento, a mais ou a menos, de acordo com a tonalidade que você tem. A luz entra pela pupila, porque a barreira que ela encontra do lado não mexe nada com a visão, nem atrapalha, não. Ótima pergunta essa daí agora. Em óculos escuros, realmente protegem os olhos? Depende do óculos. Se for aquele da esquina, o pessoal vende ali leis leais, na rua, né? leais, aí não pode. É até pior do que não usar. Quando você coloca uma barreira com a luz, o que a pupila faz? Ela abre, porque está vendo menos luz. Se esse óculos não tiver os filtros, o VA, o VB, você aumentou a entrada da luz ainda mais do que se não usasse nada. Óculos escuros sempre, principalmente no inverno. A gente acha que só no verão que tem um sol a pino e tal. Não, no inverno também tem muita luminosidade. Sempre usar com proteção o VA e o VB, senão não adianta nada e é até pior do que não usar nada. Tá certo, essa aqui é a última, doutor. Usar óculos de outras pessoas. Ai, meu Deus, quem faz isso, hein? Prejudica a visão? Muito. Faz mal, né? Não é que faz mal para a visão. Se você tiver uma outra pessoa com exatamente o mesmo grau que você tem, é o mesmo óculos que você usaria. Mas qual é a chance de você pegar duas pessoas iguais? Então, visita o oftalmologista, mede o seu grau rapidinho, não dói nada, não espeta, não machuca, você vai ficar mais protegido. Tá certo. Doutor, muito obrigado pelos esclarecimentos. Eu que agradeço, pelas questões aqui respondidas. Com certeza, o pessoal aí de casa vai ficar mais esperto em relação aos olhos. Chegamos. Tudo de bom pro senhor. Obrigado. Volte sempre. Obrigada, deu uma aula aqui pra gente, né? Com certeza.